Bom dia! Dando continuidade ao nosso estudo de cura e libertação, estamos falando nesse tempo da vida do conselheiro. Falamos da aprovação, que fala de um caráter não perfeito, mas aperfeiçoado. Em aperfeiçoamento contínuo, progressivo, permanente. De maneira que esse caráter se ajuste e seja coerente com a justiça do reino. Ali em Tiago tem um capítulo que fala que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. O conselheiro que caminha nesse princípio, ele alcançará o favor de Deus e verá os efeitos da sua coerência como consequências estabelecidas na terra pela justiça do reino através do poder de Deus. Uma vida coerente, caráter aperfeiçoado, os detalhes internos que nos conduzem a decisões retas e justas, atitudes quando estamos sozinhos que devam ter consciência de que Deus está presente, escolhas que determinam o caráter, e o caráter ele não pode ser confundido primeiro com temperamento, né? Tem a ver com temperamento sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, não tem a ver. Caráter não tem a ver com personalidade, que na verdade a máscara é aquilo que é apresentado. Caráter não tem a ver com carisma, que é aquela pessoa populista, que se dá bem com todo mundo, que ajuda todo mundo. Caráter não tem a ver com boa reputação, como Saul falou ali para Samuel. Não é que você me honre na frente dos anciãos, porque eu vou adorar o teu Deus. O que ele queria era apenas demonstrar uma preocupação muito grande com a sua reputação e não com Deus. Caráter não tem a ver com eloquência. Quando a pessoa fala bem, ela é dinâmica no falar. Caráter não tem a ver com o novo nascimento. O novo nascimento, ele produz uma transformação de caráter. Caráter não é perfeccionismo. Então, lembra que em Tiago ali diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Você sabe de onde vem a força moral de um conselheiro? A força moral de um conselheiro vem do exemplo. O conselheiro, ele precisa ser exemplo. É uma questão de ética e comprometimento com a causa. A coerência, ela é uma virtude inegociável dentro do processo de restauração. Né? Ministrar, mas para isso ele precisa ser ministrado. O processo de restauração estabelecido na vida do outro precisa passar primeiro pela vida do conselheiro. Não pode o conselheiro querer exigir do outro aquilo que ele mesmo não faz. Ele não pode mexer em feridas de pessoas que ele nunca tratou na sua própria vida. Então, o perfil do conselheiro, todos nós precisamos ter a oportunidade de primeiro avaliar a nossa vida. Se nós estamos de acordo com os princípios de Deus para curar pessoas, mas primeiro estabelecer a cura na nossa vida, nessas áreas que nós vamos trabalhar. O desejo de servir a Deus, ouvindo conselhos de outras pessoas, não é suficiente. O desejo de servir a Deus, ele deve ouvir pessoas, mas primeiro ele deve ouvir o próprio Deus. Por isso que 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus. Nós não podemos fazer mapeamento, nem libertação, nem cura, nem restauração por necessidade. Nós não podemos fazer por afeto. Nós temos que fazer por um propósito. Quem você mapeia, Deus que estabelece. Então, Josué 2 diz aí, enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Veja você, Josué, ele tinha ali o que nós precisamos ter, nós estamos transferindo tudo aquilo que nós estamos vendo aqui para a nossa vida, que é maturidade sacerdotal.
O conselheiro precisa ser uma pessoa madura na fé. O conselheiro precisa ser emocionalmente estável. O conselheiro precisa ter integridade moral. O conselheiro precisa ter capacidade sacerdotal de representar pessoas e de orientar segundo o padrão das Escrituras. Ele tem que chamar para si a responsabilidade. Veja que os primeiros 12 espias que foram enviados por Moisés eram os cabeças de cada tribo, os príncipes de Israel. Homens que tinham patentes elevadas, homens dotados de autoridade. Josué seguiu o mesmo princípio quando ele enviou os homens a espiar a terra pela segunda vez. Então, quando a Bíblia trata que enviou Josué, está falando de um comissionamento espiritual. Ninguém se intitula conselheiro. Ninguém se intitula libertador. Toda pessoa enviada para esse ministério, ela tem que ter autorização. Ela precisa ser autorizada. Ela precisa ser liberada. Ela precisa ser enviada para essa missão pelo Senhor. Ela também é necessária, ela está debaixo de uma cobertura espiritual, de uma liderança humana que concorde integralmente com o ministério. Não existe ministério de cura e libertação separado da igreja. Eu congrego nessa igreja, mas eu tenho meu ministério de cura e libertação. Nós não podemos guerrear nesse nível sem uma cobertura espiritual humana. Nós não podemos andar independentes. Esse ministério é muito sério, é muito grave, né? E no reino de Deus não existe absolutamente pessoas independentes. Existe um corpo. Nós estamos ligados uns aos outros e esse princípio é um princípio irrevogável de Deus. A unidade é a chave da revelação do Evangelho e do amor do Pai ao mundo. A unidade comunica a santidade e a perfeição de Deus aos homens. Eu vou repetir. A unidade comunica a santidade e a perfeição de Deus aos homens. Veja que ali em João 17, Jesus fala: Pai, eu quero ser um com eles como eu sou um contigo. É unidade, né? Jesus fala em João 17, 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo te conheça, o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus está falando de uma porção de Deus que é derramada sobre ele e ele desejando, orando a Deus com o desejo de que essa mesma porção seja derramada sobre a humanidade. Então, a chave de todo evangelismo é a unidade. A unidade, ela libera a presença de Deus para alcançar os perdidos. A unidade, ela libera a presença de Deus para libertar os cativos. A unidade, ela libera a presença de Deus para soltar os prisioneiros da morte e libertar do cativeiro do pecado aquele que se encontra ali aprisionado. A chave da unidade destranca os portões do inferno. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Marcos 16, 15 a 19. Então, para que a igreja seja edificada e avance em direção a pessoas sem salvação, é preciso romper os portões colocados pelo inferno. Satanás colocou uma resistência espiritual em volta da igreja e Jesus Cristo conquistou a vitória sobre essa resistência do inferno. Mas como que nós rompemos as resistências dos muros e portões do inferno? Seria um coração agressivo? Seria uma ira manifesta contra as trevas? Seria uma oração barulhenta, um grita-grita, um pula-pula, um chora-chora? Eu quebro, eu destruo, eu declaro, eu profetizo? Não.
seria abrindo os portões com as chaves do reino. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Nós temos a chave dos reinos dos céus nas nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos nesse dia e declaramos a tua bondade sobre nós. Abençoamos a Jerusalém com a tua paz. Declaramos na cidade para a qual o Senhor nos fez transportar, haja paz nessa cidade em nome de Jesus, sobre as autoridades constituídas, em especial, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, nós precisamos da tua prosperidade. O Senhor é chamado Jeová Jireh em Gênesis 22. Significa Deus proverá. Então que o Senhor nos dê provisão e abençoe a obra das nossas mãos. E nós declaramos de novo hoje a bênção dos céus sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, em nome de Jesus. Abençoa nossos filhos e guarda-os de todo mal em nome de Jesus. Bom dia e até amanhã, se Deus permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.